Amém, queridos? Então, coloque agora o seu coração diante do Senhor, cativo à palavra de Deus, tá bom? Que você possa ouvir com muita atenção. E o tema da mensagem de hoje é apesar de. Apesar de, continue. Amém? Então, nós vamos, nessas próximas semanas, nesses 3 domingos, nós vamos falar sobre os temas que antecedem o Natal, que antecediam a vinda do nosso Senhor. Muitas pessoas vão dizer, Lígia, mas Jesus não nasceu na época do Natal, em dezembro. Não importa. O que importa é a celebração. O que importa é o povo de Deus celebrar a vinda de Cristo nesse tempo. Foi estabelecido nesse tempo? Então é nesse tempo que nós vamos celebrar e adorá-lo. Amém? E nós vamos então ter essa série chamada Advento, a série do Advento, que vem antes, é um ciclo, um novo ciclo espiritual que antecede o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Zacarias e Isabel, o cântico de Zacarias. Depois vamos falar da vida de Maria e o cântico de Maria. E depois nós vamos falar do nascimento de Jesus nessas 3 próximas semanas e pregações. Amém? Então o Advento, ele marca, né? Ele é o início do ano litúrgico do cristão. É um novo início. Quando vem o nascimento, nasce algo novo. Então nós vamos viver um novo ciclo até o Natal do ano que vem, onde nós vamos viver promessas de Deus. Então é um novo ciclo espiritual, porque Deus trabalha através de ciclos, né? Ele fez o tempo, ele fez os lumiares para que a gente tenha dia, para que a gente tenha noite, para que a gente tenha as estações, inverno, verão, outono, como também nós temos, então, as estrelas estão ali por conta de algo que ele quer que esteja ali. As estrelas, o sol, a lua estão exatamente onde elas têm que estar para que possam reger o universo num equilíbrio. Vocês têm noção que todas as estrelas, todas as galáxias que existem bilhões, trilhões, não sei nem quantas são, estão exatamente onde tem que estar, sendo controladas, regidas pelo nosso Deus poderoso? Então ele criou os ciclos, criou os lumiares, criou as estações e criou ciclos nas nossas vidas. Quando nós somos crianças, quando somos adolescentes, quando somos adultos e quando somos velhos, infelizmente. Mas acontece com todo mundo, ok? Então, advento significa, adventus em latim, chegada, que é o período que a gente celebra a chegada do nosso Rei dos Reis. Que coisa maravilhosa, você pode entender isso? O Deus que encarnou, no ventre de uma mulher, através do Espírito, nasceu como bebê, precisou ser amamentado, precisou, né, Fê, ser controlado que nem um menininho, para um borrachudo não morder brincadeira. Ele está com um filhinho pequenininho, por isso que a gente brinca. Então, nasceu como bebê, chorou, né, sofreu todas as intempéries da infância, tornou-se moço e começou a pregar. E veio justamente para trazer essa palavra de salvação. E veio justamente para morrer por nós. Mas veio antes mostrar a imagem do Pai, do Abba Pai. Ele veio justamente para dizer, vocês querem conhecer o Deus, Pai? Olha para mim. Me conheça, conheça profundamente. Esses dias eu tenho conversado muito com uma pessoa que não é ateu. Ele diz que ele conhece o Deus de Israel, mas na verdade não conhece. E ele acha tudo um absurdo. E eu pergunto, mas você já leu sobre Jesus? Você já conheceu Jesus Cristo? Você já sentou para ouvir sobre Jesus? Não. Então por que você ri das pessoas que creem em Jesus?
Não, porque tudo é sorte. Tudo tem a ver com o meu esforço, o meu trabalho, o eu antropocêntrico, né? Que você estava falando. Tudo tem a ver com ele que criou todas as coisas, com ele que tem a sabedoria perfeita, com ele que estabeleceu ciclo. Nós temos aqui o mar, ele estabeleceu o limite para que o mar não avançasse. Você tem noção que ele estabeleceu sobre a nossa terra aqui, que dizem que tem 365 cachoeiras? Eu não sei se é verdade. Mas por que nós somos uma ilha cercada do mar salgado e temos tantas fontes de água doce? Por conta dos, como chama, freáticos, os lençóis freáticos, né? Então, quem estabeleceu nos nutrir com água doce? O Criador. Quem estabeleceu que aqui poderia haver uma cidade? Porque se não houvesse água doce, como que nós sobreviveríamos? Sem a Sabesp. Perdão, irmã, perdão. Então quem nos sustenta não é a Sabesp, mas é o nosso Deus, amém? Ou seja, o Criador faz tudo perfeito. E as pessoas às vezes discutem sem conhecer a história, sem conhecer o verdadeiro Criador. Eu te aconselho a conhecer profundamente, porque com certeza você vai entender a sua vida muito melhor. O sentido da sua vida vai mudar. A alegria na sua vida vai mudar. O significado das coisas vão mudar. Você não vai viver sempre incerto, aflito, angustiado, com medo, inseguro, né? Porque você vai entender que tudo tem um controle perfeito em amor por você. E que você não está à deriva, ao acaso. Sua vida não é assim. Se eu não fizer, eu vou morrer. Não. Deus está no controle. Muitas vezes a gente fica impedido de trabalhar, fica doente, impedido de fazer qualquer coisa. Nós achamos que Deus não está vendo e que tudo vai perecer, não é? Mas Ele faz infinitamente mais e melhor do que pensamos ou imaginamos e nos supre. Quem já viveu isso? Desertos e desertos. E quem é que manda manancial num deserto? Então, você precisa entender que tudo tem um sentido. E o centro desse sentido é Jesus Cristo, que veio ao mundo. Amém? Então vamos celebrar o Natal. Celebrar e celebrar. É tempo de preparação, é tempo de reflexão e tempo de esperança. Nesses dias eu peço que você pense, reflita e tenha esperança para o ano que vem. Diante de tantas notícias boas que a gente tem, não é verdade? Sorria. Isso. Temos boas notícias, não temos? Glória a Deus. Deus está no controle, apesar das más notícias. Ele tem o controle, ele pode virar a qualquer momento. É isso que nós vamos ver o contexto aonde viveram, nos tempos que viveram Maria, nos tempos que viveram Zacarias e Isabel. Eram tempos difíceis, era o tempo de Roma, era o tempo de Herodes, uau, o Herodes o Grande, bem? Então, que possamos viver esses dias com intensidade e deixando-nos transformar pela presença do nosso Deus. Uma coisa que é maravilhosa no tempo do Advento, que antecedia a vinda de Cristo, houve 400 anos de silêncio. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio. Às vezes acontece, né? Que Deus fica em silêncio. Significa que ele sumiu? Ele está mais presente do que nunca. E quando ele está em silêncio, é o momento que ele quer que você reflita com ele internamente sobre sua vida. Quando ele está em silêncio, é o momento de que ele deseja o seu crescimento e a busca por ele. Porque ele está presente, embora não esteja em silêncio. E isso é uma coisa doida para nós que vivemos o tempo da internet. Vivemos tempos de muitas vozes, de muito jornalismo,
muita informação. E nós buscamos vozes, explicações para tudo. Buscamos soluções para tudo. A gente ouve um outro, um pastor, outro pastor, um político, outro político, um jornal, outro jornal, e a gente vê várias vozes. E o tempo do silêncio é um tempo que Deus diz: olhe para dentro. Olhe para você. Olha o que eu estou fazendo na sua vida. Eu estou fazendo uma coisa nova. Pegou? Vocês estão aí? Sim. Vai chover daqui a pouco. Não se preocupa, eu já orei. Não vai ter praia hoje, brincadeira. Pensa aqui comigo. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Ok? E o que aconteceu quando foi anunciado a vinda de Cristo? No tempo de Herodes, quando foi anunciado para Zacarias que ele teria um filho, que se chamaria João, a adoração começou na terra. Zacarias entoou um cântico. Quando Maria recebe a notícia que ela vai ter o Salvador, ela entoou um cântico. Quando vem o Senhor que vai nascer, os anjos aparecem para os pastores louvam. Os anjos louvam, o adoram. Quando Jesus nasce, que ele vai ao templo para ser circuncidado, Simeão adora. O louvor voltou à terra. A adoração, a entoação de cânticos a Deus, porque a presença do rei estava vindo. Vocês podem imaginar coisa linda isso? 400 anos sem louvor e sem adoração. Aquela época, todo o serviço sacerdotal era corrompido, os fariseus, os saduceus, os escribas, tudo corrompido. Herodes o Grande oprimia o seu povo na Judéia. Roma oprimia o povo judeu. Um horror. Mas em meio a tudo isso, a alegria voltou. O Rei dos Reis veio ao mundo para nos salvar e para nos transformar. Isso é extraordinário. Alegre o seu coração, porque isto já existiu e é real hoje. Jesus está aqui, está aí com você. Em você. E eu posso ver a multissabedoria, a multiforme sabedoria em cada um de vocês, em cada um de nós. Jesus existe em nós. Conosco, Emmanuel, Deus conosco. Amém? Amém? Então vamos ler Lucas 1, a partir do 5, verso 5. Então começa assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias ou Abiás. Então, assim, veja que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele já está dizendo assim, quando Herodes era o rei da Judéia. Ele está dando um indício de um tempo difícil, de um tempo de opressão. Então, não estava fácil. Sua esposa Isabel também pertence à linhagem sacerdotal de Arão. Lucas aqui, ele cita Isabel justamente assim, olha, ela também pertencia à linhagem sacerdotal. Estranho, né? Naquela época onde a mulher não tinha valor nenhum, não era citada com alguma virtude, com alguma qualidade, principalmente sacerdotal. Mas Lucas dá aqui um indício importante de que ela também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Isabel era uma mulher diferenciada na fé. Pegou? E aí Lucas diz assim também: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Então ele coloca de novo Isabel. Eles eram justos aos olhos de Deus. Os dois
eram pessoas que obedeciam, eram pessoas de fé, eram pessoas que oravam, eram pessoas que tinham uma vida consagrada a Deus. Veja, eles obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Pegou aqui os dois. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E ambos já estavam bem velhos. Gente, não é velhos, eles estavam bem velhos, ok? Tristeza. Então, mas vejam só como Deus renova na velhice. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Havia uma escala para servir no templo. Foi escolhido por sorteio. E aqui nós vamos ver se existe sorte. Existe sorte? Ou existe um plano perfeito de Deus? Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Esse costume, queridos, vem desde a época de Davi, que estabeleceu turnos de serviço devido à grande quantidade de sacerdotes, devido à grande demanda que já havia no tempo de Davi para servir no templo. E isso foi crescendo de uma tal forma com o tempo e que eles necessitaram fazer sorteio para poder servir no templo. Então, havia alguns sacerdotes que nunca chegaram a servir no templo. E aqui, o que os estudiosos dizem que talvez Zacarias foi o único dia, a única vez que Zacarias foi servir no templo. Depois de bem velho. Ok? Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Diga, sua oração foi ouvida. Oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. E você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Olha que coisa incrível. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Até aqui. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Então, naquela época, Herodes era o rei da Judéia, nomeado por Roma, mas era um rei cruel, tirano e um rei paranoico, que oprimia as pessoas, perseguia os cristãos, mesmo ele sendo o rei da Judéia. Ele oprimia o seu próprio povo, cometia grandes assassinatos, era um homem mau, tirano. E Zacarias e Isabel viveram neste tempo espiritualmente difícil. Quem se identifica? No Brasil não temos grandes problemas, mas nós vemos aí o povo cristão sendo perseguido, sendo morto em várias outras nações. Amém? Então, naquela época, havia muitos grupos políticos que eles não tinham a mesma linguagem, não tinham a mesma espiritualidade, apesar de servirem a Deus no templo. Que havia um grupo político e religioso, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, os publicanos, os essênios, onde Jesus ficou um tempo, onde Paulo ficou um tempo com os essênios. No deserto, que viviam no deserto, tinha os herodianos. Mas todos envolvidos com política,
todos envolvidos com corrupção, com nomeação de cargos, por luta de cargos. Roma oprimia com impostos. Havia os publicanos, judeus que cobravam imposto dos judeus, dos irmãos, para ganhar dinheiro com os romanos. Você pode ter ideia do como que estava o contexto espiritual, político da vida de Zacarias e Isabel naquela época, mas a Bíblia diz que eles obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos do... Então veja, é possível, no meio de tanta hostilidade, no meio de tanta opressão política, servir ao Senhor cuidadosamente? Isabel e Zacarias eram velhos, ela era estéril, e eles mesmo assim, apesar de, serviam, obedeciam e eram fiéis. Amém? Então, queridos, naquela época a verdadeira devoção era rara. Era rara você ouvir alguém dar glória a Deus. Como muito hoje, tem muita gente que tem dificuldade em expressar e dar glória a Deus. E falar amém, Jesus, num lugar em que ninguém crê em Jesus. Num lugar que fala a paz do Senhor. Num lugar que você fala, oh glória. Aleluia. Aleluia. Era muito difícil você ter uma devoção, uma expressão de adoração ao Deus de Israel. Porque as pessoas tinham Alguém já sofreu preconceito aqui por ser crente? Queridos, em todas as camadas sociais, nós sofremos preconceito simplesmente por crermos em Jesus Cristo. Cremos. Se falar que é crente, então Deus me livre. Mas simplesmente você dizer, eu creio em Jesus. Ah, que legal. E eu obedeço a Jesus. Tudo é uma questão da submissão, da humilhação. A competição hoje no nosso mundo espiritual é a quem você obedece, não em quem você crê. Porque você dizer que crê, tem muita gente que diz que crê em Jesus. Quem conhece o Jesus histórico? Todo mundo sabe que no Natal é o nascimento de Jesus. Todo mundo conhece esse Jesus histórico, que morreu na cruz para salvar. Tal. Mas quem você obedece? Jesus Cristo. Opa, eu vou te olhar diferente. Por que você precisa obedecer? Você é livre. Faça aquilo que te dá prazer. Faça aquilo que te dá alegria. Faça o que você quiser. Você não precisa obedecer ninguém. Esse é o comando. Não precisa ter devoção ao seu Deus. Tenha devoção a si próprio, porque você é competente, você consegue, você faz, você acontece. A gente só faz e acontece porque Ele que faz primeiro por nós. Amém? Agora veja só, o nome Zacarias diz assim, a tradução em hebraico, o Senhor se lembrou. E Isabel diz assim, o significado deste nome, consagrada ao Senhor. Você acha que alguma coisa é o acaso? Zacarias, quando nasceu, o nome dele foi dado, o Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou. Aquele dia que o anjo apareceu no templo, estava determinado porque o Senhor se lembrou da oração de Zacarias quando ele era bem velho. Então a gente acha que as coisas estão demorando, mas tudo que tiver escrito para acontecer na sua vida vai acontecer. Porque assim determinou o nosso Senhor. Isabel, consagrada ao Senhor. Ela era uma mulher fiel, uma mulher justa, uma mulher que obedecia, uma mulher cheia de fé, consagrada ao Senhor. E apesar de viver uma vida cheia de tristeza, cheia de esperança, muitas vezes a esperança sendo frustrada, ela obedecia,
era servir. E agora você imagina o sacerdote, o Zacarias. Zacarias, um homem de fé, consagrado ao Senhor, nunca conseguiu adorar ao Senhor, a queimar incenso pelas orações do povo, porque ao queimar o incenso no templo, significava que as orações dele e do povo subiriam ao Senhor como incenso suave, e aquela fumaça encheria todo o templo, com aquele perfume maravilhoso de que Deus estava recebendo aquelas orações. Imagina Zacarias entrar ali, depois de anos foi sorteado, e ele então, já bem velho, tendo orado tanto para ter um filho, porque você sabe que naquela época, não ter um filho significava maldição, significava vergonha, significava algo errado. E então aquele homem vai lá dentro, naquele único dia, né? Imagina um pastor consagrado, nunca pregou, chega o dia dele pregar, vai lá pregar. E aí ele está ali, orando, né? Imagina como é que ele chegou. E aparece o anjo. Aparece o anjo. E você pode imaginar o que aconteceu com ele. Como que vai ser isso? Você vai ter um filho. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Queridos, a esterilidade para o homem e para a mulher naquela época, e creio que hoje, era um peso emocional, um peso cultural, e um peso da mão de Deus sobre o juízo de Deus, ou o juízo de Satanás. Ou Deus está tratando com você, com juízo, porque você pecou, ou é Satanás que traz uma maldição sobre a sua vida. De novo, é sobre quem manda sobre a sua vida. É Deus ou é o inimigo? Sempre existe a polarização. Sempre existe os dois lados. Que as pessoas põem cargos sobre a nossa vida. Põem preconceito sobre a nossa vida. Põem discriminação. Você é de Deus ou é do diabo? Se você não está sendo abençoado, você está com o diabo. Se você está sendo abençoado, e o que é ser abençoado? Ah, ser abençoado é ter tudo de bom e ser rico. Mentira. Quando você olha para os homens de Deus, como que morreram? Pedro de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Como que viveram esses apóstolos e discípulos? Carregados de dores, apanharam, foram presos, sofreram muitos problemas sérios. E por quê? Por amor a Cristo, pelo chamado. Porque se não existissem esses homens, nós não teríamos a palavra de hoje. Muitas vezes uns vão sofrer e outros não. Amém? Amém. Mas o sofrimento não quer dizer que Deus não está trabalhando e nos faz com que hoje a gente consiga superar os sofrimentos. Apesar de sofrermos, nós temos promessas, nós temos a presença de Deus, nós temos o fortalecimento de Deus. Vocês conseguem entender? Porque não há quem não tenha sofrimento na terra. Na terra não tem, porque os que não têm sofrimento já estão com o Senhor. Conseguem entender? Então, a esterilidade era vista debaixo de juízo, debaixo de maldição. E hoje na terra você tem quantas pessoas que têm preconceito sobre as nossas vidas? Quantas pessoas olham para você e dizem assim: ah, você tem problema, você nunca se casou, você tem problema. Ah, você se divorciou várias vezes, você tem problema, o problema é com você. Ah, você ficou viúva várias vezes, o problema é com você. Ok? Ah, você nunca prospera, você está sempre pobre, o problema é com você. Ah, você só fica doente, o problema é com você. As pessoas não entendem
que o sofrimento não quer dizer que Deus não esteja conosco, e não esteja trabalhando, e não esteja trazendo crescimento, e não esteja dando alegria sobre nós. Não é sobre os problemas, é sobre como enfrentamos os problemas, é como sobre superamos os problemas, é sobre a quem acreditamos, quem obedecemos e a quem servimos. Que não há sobre nós condenação, que não há sobre nós maldição, mas simplesmente uma vivência de um curso, de um ciclo a ser superado com ele. Porque todos os sofrimentos, Deus vai dar o escape, ele não vai dar uma dor que você não possa aguentar e superar e transformar. Por que transformar? Porque eu já vivi em alguns lugares na minha vida, no ciclo, né, pastoral, em que eu já estive com casais na igreja, no passado, aconselhando, casais que não puderam ter filhos, mas que mesmo assim encontraram alegria em terem filhos espirituais, em terem uma família enorme para cuidar espiritualmente. E eles encontraram felicidade em ter a família espiritual. E no tempo da plenitude dos tempos do Senhor, veio um filho para eles, na velhice. Sério? Sério. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Porque sempre aquilo que está fechado, com dificuldade, há uma guerra espiritual. E quem vence é Deus conosco. Para que o nome dele seja engrandecido lá na frente. Então é uma questão só de você esperar o tempo certo, a plenitude dos tempos. Houve 400 anos de silêncio. Chegou a plenitude dos tempos, Jesus veio, a adoração voltou. E a vida de alegria voltou. Porque o Cristo veio, e no momento que ele nasce, a adoração acontece. E no momento que Cristo põe o pé no chão para começar o seu ministério, os demônios começam a se revelar. Porque a luz do mundo veio ao mundo. E a partir do momento que Jesus toma posse da terra, Satanás perde. E eles começam a se revelar. E a grunir. E todos os perdedores são lançados no abismo. Porque a luz do mundo veio para vencer as trevas. Amém? Consegue entender isso? Quando ele veio, o que aconteceu? Coisa linda. Então, voltamos a Zacarias. Zacarias conhecia a história. Ele era um sacerdote, ele conhecia a história da Sara, conhecia a história da Rebeca, da Ana, da mãe de Sansão, da mulher sunamita. Todas as mulheres que passaram por esterilidade venceram. Sara, com muito tempo de vida, bem velha, gerou um filho. Algo impossível. Algo impossível que você tem no seu coração, que você pensa que não pode ser gerado também. Não há impossíveis, e o tempo quem faz é Deus. Basta que você permaneça na fé e não desista. O difícil é quando você desiste e pensa que há algo errado em você. Não há nada errado em você. Há tudo certo em você. Com você. Amém? Amém. Isso que é importante. E então ele conhecia a história, né? E sabia tudo como que as mulheres puderam superar e, porém, contudo, apesar de, ele continuou orando, continuou esperando, continuou pedindo na contramão da realidade. Quando você olha para as pesquisas, para a internet, né? Porque hoje todo mundo tem acesso à internet. Não, pastora, eu não posso mais ter filhos. Olha, o diagnóstico é esse. Eu vi essa pesquisa.
o tal doutor não sei das quantas falou não sei o quê, e não sei o quê. Então hoje a gente tem acesso a tudo que é contrário ao poder de Deus. Porque ainda que a ciência fale algo, o diagnóstico diga algo sobre você, o diagnóstico final da sua enfermidade é Jesus Cristo que dá vitória, que dá cura, que transforma e renova. E é isso que a gente não crê. Porque a gente vai crer na pesquisa, no doutorado, não sei lá das quantas, que falou. Porque é o que me dizem. E o que acontece com Isabel e Zacarias? Eles continuaram orando, apesar de nada acontecer. Vocês podem imaginar quantos anos orando? Muitos de nós iríamos desistir. Tenho certeza. Porque essa crise de fé não é vocês, não. Pego para mim também. Mas a senhora é uma pastora, igual Zacarias, sacerdote. Entramos em crise de fé. E não está errado entrar em crise de fé, meu amigo. Elias entrou em crise de fé. Abraão entrou em crise de fé. Vai lá, deita com Agar. Então tá, acho que eu vou desistir. Vou deitar com Agar. Moisés entrou com crise de fé. Me mata, Deus, que eu não quero mais ver isso. Deus não deu nem bola. Elias falou, me mata, Deus, não quero mais viver. Deus não deu nem bola, continuou tudo. Davi entrou em crise. Paulo entrou em crise. Amém? Isabel, pouco depois desse anúncio que o anjo disse, e que Zacarias ficou mudo por conta de Deus discipliná-lo, porque ele não acreditou, porque ele entrou numa crise de fé e disse, como que vai ser isso? Ele entrou numa crise, porque disse, há tanto tempo eu oro e eu estou aqui queimando incenso por conta das orações dos outros, e eu estou aqui com meu coração em frangalhos, porque eu nunca consegui ter um filho, e agora vem você e diz que eu vou ter um filho agora, e eu não estou entendendo, ele entra numa crise, e está tudo bem. E aí, o povo lá fora orando, esperando ele sair do templo, e ele sai mudo, porque Deus diz, você não acreditou? Então você vai ter um tratamento de silêncio, você vai olhar para dentro, e você vai me achar aí dentro. É tempo de silêncio, do advento, de reflexão, para você encontrar Deus aí dentro, porque Ele está aí dentro, querendo falar com você, não desista. Apesar de, não desista. Já Isabel, quando ela engravida, o que ela disse? Que está no verso do Lucas 1, a partir do verso 24. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. E aí no verso 25 diz assim, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Ela expressa um sentimento. Ela expressa uma transformação. Eu não sou mais humilhada publicamente. Eu fui curada desta humilhação. Essa expressão tira o sentimento para fora do que Isabel tinha. Ela se sentia humilhada. E Deus mudou a situação de uma mulher humilhada para uma mulher agraciada. Quantas vezes você já se sentiu humilhado numa situação? Perdeu dinheiro, perdeu um casamento, perdeu um emprego, perdeu a sua reputação, entrou em vergonha, entrou numa injustiça, numa calúnia,
Mas Deus veio e tirou humilhação e trouxe exaltação, honra, honrou. Era um casal, queridos, que você pode imaginar quantas dores, apesar de anos sem resposta, oravam, apesar de estarem vivendo preconceito, oravam. E esse dia chegou, o dia da sua exaltação chega, para que você exalte o Senhor. O dia chegou, a plenitude desse dia chega. Quantas vezes nós estamos em crise de fé como Elias, não quero mais viver. Quem já passou? Nossa, vocês, tudo bem aí? Só eu? Jesus, acho que eu vou embora porque só eu. Queridos, as suas orações de fé são arquivadas no céu. Arquivadas, mas não esquecidas. Elas são só arquivadas. E no tempo certo, Deus puxa sua ficha e fala, agora é o tempo dela. Dele, dela. Você crê? Ok. E o que a gente aprende com esse casal é isso. Que eles serviam o Senhor em piedade, em fidelidade, apesar desse vácuo, apesar da dor, apesar do preconceito, apesar da crítica, apesar do julgamento, dos comentários, eles continuavam servindo ao Senhor. Você pode imaginar o Zacarias, um sacerdote, um homem de fé, a vergonha para aquele homem naquela época. E apesar da exaustão que eles estavam, já bem velhos, eles continuavam orando, continuavam servindo, apesar desses dias de dúvida que você passa, apesar dos dias de frustração que você passa, apesar dos dias que você não vê nada, Deus está trabalhando. Não desista. Não desista. Eu vi uma frase de Francisco de Assis, chamada por muitos de São Francisco de Assis. Mas ele tem grandes anotações, como um homem de fé. E ele disse, o cristianismo é uma comunidade de feridos que cura. Gente marcada pela dor, mas sensível à dor do outro. Quem se identifica? São pessoas dispostas a servir em amor, gente marcada por trauma, por ferida, por fissura, por angústia. Mas nada disso impede de servir em amor, sensibilidade e empatia. Esse é o povo de Deus. Deus permite isso para sermos com Cristo, servos que curam. Agora é sobre nós que olhamos para aquele que está frustrado, que está perdido, que está vivendo um deserto, que está vivendo uma esterilidade, que está vivendo uma enfermidade, que está vivendo uma dor. Você consegue ser empático? Você consegue deixar sua casa para ir orar por essa pessoa? Você consegue deixar algo que você está fazendo para ligar para esta pessoa? Você consegue renunciar algo da sua vida para se mover em direção ao coração dessa pessoa? Então você é um cristão. Apesar das suas dores, apesar dos seus problemas, apesar das suas angústias, apesar das suas perdas, apesar das suas faltas, apesar da sua esterilidade. Porque isso é redentivo. Porque quando você encontrar Jesus Cristo, e eu espero encontrá-lo, ele vai estar com as marcas da cruz, porque ele foi ferido por nós. E ele vai querer dizer, olha aqui minhas marcas, olha. Se Jesus foi marcado por esses ferimentos, por essa dor, para que eu e você pudéssemos vencer e sermos tirados da humilhação, para que ele fosse exaltado e você também, significa que ele foi ferido para nos curar.
Então significa que eu sou ferida para poder curar. Conseguiu entender? Vocês estão aí hoje? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, não há dor, não há doença que você não possa ser curado, ser tratado e superar, seja qual for a área da sua esterilidade. Seja seu físico, seja seu emocional, espiritual. Eu não consigo fluir espiritualmente. Eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo ter uma vida com Jesus. Eu não consigo sentir como você fala, Lígia. Eu não consigo ter uma adoração. Eu não consigo sentir a presença. Então, como é que está o seu coração? Morno. Vazio. Eu não consigo prosperar na minha vida financeira. Tudo que eu faço parece que vai para um ralo. Eu não consigo. Onde está o seu coração? Busque. Busque. Corre para Jesus. Corre, mas não desiste. Apesar de, corre para Jesus. Eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo entender as pessoas, eu não consigo deixar do meu eu para atender alguém, eu não consigo. Há uma esterilidade de amor, de empatia. Corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus, apesar de, não desista, porque Ele quer mudar essa área. E Ele quer que você entre em silêncio, sim, para que você olhe para dentro e o que está no seu coração, que está estéril, seco, morno, que não está fluindo em seu coração. Porque nós somos uma comunidade ferida que cura. Amém? Apesar desses abalos que a gente sofre, quando algo sai do controle das nossas vidas, a primeira coisa que é abalada é o nosso relacionamento com Jesus. Não deixe isso. Quando vier o abalo, corra para Jesus. Amém? Amém. E apesar desses abalos, somos chamados a correr para Jesus, a servir a Jesus, a adorar a Jesus, nos aproximarmos de Jesus. Que é Ele que compreende perfeitamente as nossas dores, em vergonha e em dor. E Deus é especialista para transformar vergonha em honra. O que hoje te parece motivo de humilhação, será usado para manifestar a glória dele. Amém? Amém. E queridos, eu queria que você olhasse para Zacarias, nesse momento que ele está no templo e ele pede evidências. Pedir evidências é uma crise de fé, não tem problema, mas é o que você vai fazer com tudo isso que você pediu evidências para o Senhor. Porque quando a gente pede evidência, é uma incredulidade, concorda? O que aconteceu com Zacarias? Ele se mostrou incrédulo. O próprio anjo do Senhor veio e ele falou, como que vai ser isso? E um sacerdote, quem é sacerdote aqui? Todos nós. Um sacerdote que conhecia a palavra, ele estava de uma forma mecânica muitas vezes. E muitas vezes nós estamos orando mecanicamente. Estamos pedindo evidências mecanicamente. Estamos pedindo para alguém revelar alguma coisa. Jesus usa a pastora para revelar. Jesus usa o irmão no louvor para revelar. Jesus me mostra alguma coisa. A gente parece Gideão, põe o novelo, tira o novelo, pega o novelo, levanta o novelo, põe o novelo na geladeira, tira o novelo da geladeira. Parece Gideão. Pedindo evidências. Quantas vezes nós estamos com a nossa fé mecanizada? Vai para o culto no rito. Vai para a célula no rito. Lê lá um pastor, outro pastor, que na internet, né? Todo mundo me manda um monte de coisa dos pastores. Ah, pastor.
Me mandam 20 mil mensagens do pastor. E eu falo, qual é o que você está seguindo, filho? Essa mensagem não tem nada a ver com essa aqui desse pastor, esse pastor não tem nada a ver com esse pastor. Aí eu vejo que a pessoa está mecanizada, ouvindo 500 mil shorts, sem nenhum ter conexão. Então a vida da pessoa não está conectada num sentido da vida. E muitas vezes ali, o próprio Zacarias estava apenas orando de forma mecanizada, porque quando chega a bênção, mas como assim? Chegou a bênção? Não entendi, como é que é isso? Como é que vai ser isso aí? Não, peraí, eu quero entender. Onde é que você aprendeu isso? Qual foi o pastor que falou? Porque eu quero entender o que você está falando. Porque isso na teologia transformada é uma coisa, na pentecostal é outra. Evidências. Internet. Falta de vida com Deus. Falta de vida com Deus. Falta de tempo com Deus. Uma mensagem de manhã diferente, à tarde outra mensagem. Escutei essa mensagem, pastora, que senhora acha? E essa daqui, que senhora acha? Eu não acho nada. Isso aqui está bagunça. E Deus não é Deus de bagunça. Isso aqui não revela nada. Não, mas eu acho que Deus está falando comigo nessa. Nessa ele não está falando comigo. Nessa ele está. Por incrível que pareça. Eu falei, menina, não estou entendendo nada disso aqui. É melhor você ir orar, porque nem eu estou entendendo. Mecanicamente buscando a Deus nas coisas, evidências. Quantos amigos você não tem que estão buscando evidências de respostas? Por que você precisa de tantas respostas? Por que você não consegue simplesmente adorar a Deus, orar e esperar o tempo dele e ter certeza de que ele está trabalhando na sua vida? Por que precisa de tanta evidência? Ele é a evidência da vida. Ele é a evidência da vida eterna, da vida abundante, dos milagres, da saúde, seja espiritual, seja física, seja de qualquer coisa. Ele é a evidência da verdade, da vida, de todas as coisas. Como que está o seu coração mediante essas frustrações, buscando respostas? Por que a gente precisa que Deus responda? Ele já respondeu tudo, ele já fez tudo. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou. E ele está lá marcado pelas dores, esperando o encontro comigo e com você. Amém? E queridos, tudo bem você ter crise de fé. E Deus foi paciente com Zacarias. Deus foi gentil com Zacarias. Deus foi gentil com Zacarias. Simplesmente falou, agora você vai ficar quietinho. Vai olhar para dentro. O João vai vir. E você vai se alegrar muito. Né? Porque quando a gente engravida, né, Fê? A gente quer sair e falar para todo mundo, né? Ah, a gente está grávido. Que alegria. Deus fez um milagre, não é? E aí, ó, Zacarias, você... na moita. Fica quietinho que a Isabel vai engravidar e vai falar, uau! E Zacarias não pôde falar nada. Porque Deus fez uma disciplina. Zacarias, eu não vou deixar de cumprir na sua vida. Mas eu quero que você me ame e me encontre dentro de você, Zacarias. Me encontra. Me busca, Zacarias, dentro de você. Porque o Salvador está vindo. O Salvador está vindo. E o seu filho, João, vai ser nazireu. Vai ser a voz que vai proclamar a vinda do Messias, a vinda do Salvador. É um grande evento através da sua vida, Zacarias. E Zacarias, quando voltou a falar que ele foi tratado nesse tempo, e muitas vezes a gente precisa entender que você não precisa pedir evidência, que você precisa só aceitar o tratamento. Aí o que acontece com Zacarias? Ele vem com o cântico. Lucas 1, a partir do 68. Louvem o Senhor,
ó Deus de Israel. Olha só o que Zacarias fala depois desse tempo de tratamento, depois desse tempo que ele busca Deus. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, porque veio dar auxílio ao seu povo e o salvou. Agora manda-nos um Salvador poderoso da descendência do seu servo, o rei Davi, conforme prometeu através dos santos profetas há muito tempo. Alguém que nos livre dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam. Que ele estava falando de Roma. Teve piedade dos nossos antepassados, sim, o próprio Abraão, lembrando-se da aliança sagrada que com ele fez. Ele está falando, olha, até o Abraão que entrou em crise de fé, o Senhor teve piedade, lembrando-se da aliança sagrada que o Senhor fez com ele, de que toda a família seria bendita. Dando-nos o privilégio de servir a Deus sem receio, dando-nos o privilégio de servir a Deus sem receio, liberto dos nossos inimigos, tornando-nos santos e aceitáveis. Ele se sentiu aceitável por Deus. Você se sente aceitável por Deus? Ou você se sente inaceitável por Deus? Você acha que você é culpado, que é a condenação e que Deus não faz porque você não é aceitável? Isso é uma mentira. Você é aceitável por Deus. Você é amado por Deus. E aí ele diz assim, aptos para estar na sua presença para sempre. Nós nos achamos inaptos de estarmos na presença de Deus. Queridos, não acredita nisso. Não acredita nisso. Você é tão aceitável, tão apto, tão amado, tão desejado. Como um pai deseja você, apesar dos seus problemas, apesar das suas lutas, você é amado, aceitável. E tu, meu filho, serás chamado profeta do Altíssimo, porque prepararás o caminho para o Senhor. Ele fala para o filho dele, João, profetiza. Dirás a seu povo como achar salvação através do perdão dos pecados. Tudo isso porque a misericórdia do nosso Deus é muito grande. Olha só, Zacarias, o tratamento que Deus fez. Ele diz, a misericórdia do Senhor é grande. E o Senhor é grande. E porque o sol divino está prestes a brilhar sobre nós, o sol, para dar luz aos que se encontram. Olha, sentados na escuridão, na noite da morte, e guiar-nos pelo caminho da paz. Amém? O sol divino está prestes a brilhar sobre nós. Todo dia a gente vê o pôr do sol aqui, né? A gente tem o privilégio de ver o pôr do sol. Não me canso de ver o pôr do sol, não é? A gente não se cansa de ver a maravilha da luz. Só que você pode triplicar a luz de Deus na sua vida, desse sol que existe na sua vida, que coloca por terra todas as tuas trevas, tudo que é escuro em você, tudo que não tem significado em você, a luz do Senhor vai preencher um vácuo que existe no seu coração. A luz do Senhor vai preencher aquilo que você não consegue enxergar e entender, e Ele vai trazer sentido e significado para você. Porque Ele diz assim, o sol divino está prestes a brilhar. Estava falando de Jesus vindo para dar a luz aos que se encontram sentados na escuridão, na noite da morte, guiar-nos pelo caminho da paz. Caminho da paz. Apesar de a paz. Apesar da dor, a paz. Apesar da escuridão, o sol brilhará. E a paz chegará. Apesar de todos os seus problemas, sejam enfermidade, seja financeira, qualquer área que esteja em esterilidade da sua vida, poderá frutificar em qualquer momento. Porque o sol da justiça, a luz virá sobre as terras. E a justiça do Senhor será feita. Fique de pé.
Senhor, nós te glorificamos por essa palavra maravilhosa, pela vida de Zacarias, de Isabel. Que coisa tremenda que o Senhor fez. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua vinda, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Nós te amamos e te adoramos. Senhor, nos conduz a uma vida verdadeiramente quente. O Senhor disse em Éfeso, por exemplo, todos te serviam tão bem em Éfeso. Era uma igreja que fluía tão bem, acontecia tantas coisas. Mas o Senhor disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Oh, meu Deus, não deixa a gente abandonar, Senhor. Não deixa a gente ser morno, Senhor. Não deixa a gente ser mecânico. Deixa a gente te encontrar, Senhor, no profundo da nossa alma. Se encontra conosco, Pai. Em nome de Jesus. Vem para a nossa vida. Meu querido, minha querida, há alguém aqui que deseja receber esse Jesus Cristo no coração. Ter um novo sentido, uma transformação, apesar das dores, apesar das lutas, apesar das frustrações e angústia. Receberem Jesus Cristo em seu coração e ter a vida eterna. Há alguém aqui que deseja isso? Há alguém aqui que deseja viver Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Se você deseja fazer uma oração, aí onde você está no seu lugar, você pode levantar sua mão apenas. Mas vamos fazer essa oração juntos, mesmo quem já recebeu Jesus? Jesus, querido, nós te damos graças pelo teu sacrifício na cruz. Nós reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus. Morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. Jesus, perdoa os meus pecados e me conduz, Senhor, à vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. E de hoje em diante, seja o meu Senhor e meu Salvador. Aplauda o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor e uma excelente semana de milagres, maravilhas, renovação e transformação em nome de Jesus. Amém.